bom? Encerramos o DFC, partimos para balanço orçamentário. O balanço orçamentário evidencia as receitas e despesas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário. Execução orçamentária, aqui eu também levo em consideração todos os estágios da despesa e todos os estágios da receita. O balanço orçamentário me mostra a evolução, né, da minha execução orçamentária, do que eu previ até o que eu paguei, tá bom? O balanço orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre planejamento e execução orçamentária. O que é o planejamento? É o orçamento, tá? É quando eu mando para os meus órgãos de controle, é quando o contador me manda o meu orçamento baseado no orçamento anterior, tá bom? É quando eu divulgo a minha LOA, tá? Então, essa LOA é o meu balanço orçamentário. O balanço orçamentário engloba as contas do sistema orçamentário. É muito simples, a gente frisou bastante aqui. Basta a gente entender que aqueles estágios da despesa, e por isso que eu fiz questão que vocês soubessem que a gente revisasse esse ponto, porque a gente trabalha com o estágio da despesa e receita o tempo inteiro. No balanço orçamentário, eu vou rever todos esses estágios, o empenho, a liquidação e o pagamento. Então, lado direito, né? Vamos imaginar a estrutura aqui de um balanço, tá bom? O balanço normalmente é o ativo, o passivo e o PL, certo? Então, aqui a gente encontra o lado direito, a receita prevista e a despesa prevista, créditos adicionais. O lado esquerdo, despesa empenhada por estimativa, despesa subempenhada, receita realizada e despesas realizadas. Aqui é o balanço orçamentário, tá? O balanço orçamentário, ele é composto pelas receitas e pelas despesas, tá? Então, essas receitas, elas são correntes, elas são financeiras, lembra que encontramos isso também? E aqui, ó, transferências correntes e outras receitas correntes também. É um pouco extenso, eu trouxe também o outro lado das despesas, tá? Recortado. Aqui é a nova estrutura, tá vendo? Ele mudou há um tempo atrás, já faz uns 2 anos que ele mudou. E aqui, nessa nova estrutura, o que a gente encontra? Ele também foi tirada do Tesouro Nacional, o site do Tesouro Nacional, tá? Que eu recortei aqui a fontezinha, porque iria ficar muito pequeno se eu colocasse tudo. Então, eu dei uma recortada e aumentei. As despesas orçamentárias também. Olha, despesa corrente, dotação inicial. Deixa eu ver se o mouse aqui aparece para vocês. Deixa eu colocar aqui meu mouse para não ficar botando o dedo na tela, que não adianta de nada. Bom, olha só. Dotação inicial, tá? Foi quanto eu fixei das minhas despesas. As despesas, elas são fixadas. Despesas correntes, eu fixei 100 mil para serviço de pessoa física. Então, dotação atualizada, se eu precisei alterar, tá? Despesas que eu empenhei, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da minha dotação, tá bom? Que é aqui esse cálculozinho. Então, ó, a dotação atualizada, tá certo? Que eu vou utilizar em compensação com as minhas pagas. Então, vamos lá. Aqui, ó, despesas de capital, investimento, inversões financeiras, amortização de dívida, reserva de contingência, tá bom? De previdência social, amortização da dívida, refinanciamento. Então, tudo isso, no meu orçamento, ele tem que estar na minha dotação inicial. E, posteriormente, eu faço a evolução. O meu balanço orçamentário mostra a minha execução orçamentária. Muito simples. Se vocês colocarem assim na questão que eu perguntar para vocês, o balanço orçamentário representa execução orçamentária, onde mostra a evolução das minhas receitas e despesas e os seus respectivos estágios, já está uma resposta completa, tá bom? Muito simples de entender, a gente só vai precisar analisar isso aí. A estrutura já está tranquila, né? Então, vamos para as notas explicativas. É obrigatória? Sim. Tá vendo? Tem uma estrutura? Tem também. Qual é o objetivo dela? Facilitar a compreensão das demonstrações contábeis de seus diversos usuários. Elas devem ser claras, sintéticas e objetivas. Sintéticas no sentido de serem detalhadas, porém devem ser objetivas. As notas explicativas englobam informações de qualquer natureza para a evidenciação de determinados aspectos da contabilização pública, bem como a existência de normas contábeis específicas, tá? Ressalta-se que
Além das exigências acima, as notas explicativas devem ser emitidas quando informações relevantes devem ser evidenciadas para melhor esclarecimento do comportamento de determinado grupo de contas. Ou seja, uma base de mensuração, ela deve ser explicada, ela deve ser justificada. Muitas vezes as notas explicativas elas chegam até a ser Ctrl+V, Ctrl+C de anos anteriores, porque se a base de mensuração não mudou, eu preciso continuar aquela minha justificativa para a minha base de mensuração, tá? Isso significa se eu usar o valor presente, significa se eu usar o custo corrente, o custo líquido, então custo histórico, então tudo isso deve ser explicado nas notas explicativas. Se eu tenho um ativo, tá? E que tem lá investimentos, eu preciso justificar como foi esse investimento, tá bom? Então, as notas explicativas, ela tem essa estrutura aqui, ó. Informações gerais, resumo de políticas contábeis significativas. Eu tenho como colocar uma política contábil dentro do meu balanço? Não tem como quantificar isso. Os atos em potenciais também vão estar nas notas explicativas. Basicamente, as notas explicativas elas são compostas pelas classes 7 e 8. Então, anotem isso aí, muito importante. Porque elas também incluem os atos potenciais. É importante, por exemplo, eu dizer que um município, se eu estou falando de um município, né, que determinado distrito do meu município, ele vai se tornar independente daqui a ano que vem, daqui a 2 anos, ou tem essa pretensão, entendeu? Ele já tem a quantidade de munícipes, ele já tem todos os pré-requisitos para se tornar município, então ele vai ser desmembrado. Essa é uma informação relevante que deve estar nas minhas notas explicativas. Resumo das políticas contábeis, se existe alguma política contábil específica, tá bom? Como que acontece na minha entidade, então tudo isso também deve ser explicado. As notas explicativas da Petrobras, tá? Que não é uma entidade, é uma entidade mista, mas tem aí a sua obrigatoriedade das demonstrações públicas, ela tem uma nota explicativa extensa demais, tá? Explicando como é a política que acontece, como é a retificação de erros, explicando tudo bem detalhado. E aí, informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis, pela ordem que cada demonstração e cada rúbrica sejam apresentadas. Ou seja, referência cruzada. O primeiro que está aqui é o primeiro a ser explicado, tá bom? Essa primeira informações gerais, depois políticas contábeis, e posteriormente ela vem detalhando cada ponto da minha demonstração. E aí, por fim, outras informações relevantes que fica livre, mas essa é a estrutura e os pontos que devem estar obrigatoriamente nas notas explicativas. Então, ó, fechando esses 3 tópicos, né? A gente já conclui DFC, a gente conclui o balanço orçamentário, que nada mais é do que a gente trabalhou o período inteiro, tá? Toda aquela execução do que está não liquidado, do que não está liquidado. Ah, e outra informação muito importante, anexo ao balanço orçamentário, deve estar o meu demonstrativo de restos a pagar. Não quis botar essa informação no slide porque eu quero pegar quem não me assiste, tá? Bem nítido mesmo. E foi bom que eu desse informação no fim, como eu estava planejando para saber quem assistiu até o fim também. Então, ó, anexo ao balanço orçamentário deve estar o meu demonstrativo de restos a pagar. E aí eu tenho essas despesas de exercícios anteriores liquidadas e não liquidadas, e aí eu tenho todos os quadros. Anexo esse quadro também, eu também posso colocar as notas explicativas justificando porque determinada despesa liquidada não foi paga, tá bom? Então, se eu quiser explicar isso, eu também posso anexar uma nota explicativa ao balanço orçamentário que justifique os meus restos a pagar. Então, é um anexo, é como se fosse um filhozinho do balanço orçamentário. Ele vem lá em quadro separado, só restos a pagar, tá bom? Então, com isso, a gente conclui nossa aula de hoje. Acaba-se por aqui. Vou colocar o fórum, vou colocar uma pergunta e vocês vão debater, vão responder, vão anexar também se vocês acharem conveniente. E depois eu vou postar o nosso exercício, tá? Eu precisava terminar essa aula de hoje para colocar uma aula falando sobre essa estrutura. E aí a gente já parte para a análise delas. Beijo no coração de cada um e até mais.